Duare Prachar. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj. 29 de novembro de 2020, parte 4. Sua Divina Graça se dirige a um devoto brahmachari. Como você está? Devoto. Por favor, aceite meu Dandavat Pranam. Estou bem e feliz em te ver. Você vive sozinho? Devoto. Sim, mas eu sempre tento estar com os devotos. Tento ir aos Namahatas. Namahata é ISKCON. Não dizemos Namahata. Você sabe o nome do nosso Namahata? Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Gurudeva deu esse nome. Quando comecei a pregar Mahamandal, certa vez usei este nome Namahata na frente de Gurudeva. E Gurudeva me disse, não use este nome. Este é o nome usado pela ISKCON. Eu darei outro. Naquela época, ele disse este nome. Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Na verdade, este nome Namahata foi usado por Srila Bhaktivinoda Thakura e mais tarde a ISKCON pegou este nome. É verdade, todo mundo sabe disso. Srila Bhaktivinoda Thakura começou os Namahatas em Godrundwip e a ISKCON começou a usar esse nome, o que significa que eles pegaram o nome. Então, Gurudeva me disse diretamente para não usar o nome que a ISKCON usa. Ele me disse para usar o nome Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Imprimimos este nome em nossos folhetos. E alguns centros que comecei depois também são chamados Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Eu quero contar aparecimento de Tridandi Swami Srimabhakti Daita. Só um minutinho. Então, Shilacharya Maharaj está conversando com o Brahmachari. Ele usou o termo que Shila Govinda Maharaj não gostava. Namahata. É o encontro dos devotos na casa. É o encontro de alguém que vai pregar na casa de pessoas ou devotos. Shila Govinda Maharaj não gostava desse nome, que usássemos esse nome, porque quem usava isso era Srila Bhaktivinoda Thakura. Então temos que seguir o que o Guru orienta. Acharya Maharaj também usava esse nome, mas Gurudeva falou para ele, não use esse nome é da ISKCON. E deu um nome para a pregação de casa em casa, Sri Chaitanya Sarasvati Sankirtan Mahamandal. Esse é o nome que Srila Govinda Maharaj deu. Então temos que seguir o que o Guru orienta. Quando o Guru orienta a fazer algo, temos que parar o que estávamos fazendo, se era errado ou não, mas o Guru orientou, temos que seguir o que o Guru orientou. Enquanto não sabíamos, não há problema. Por exemplo, vou dar um exemplo de Shripad Tapasi Maharaj. Quando ele fazia algo e Gurudeva mandava ele mudar, imediatamente ele mudava. Quando ele sabia, imediatamente ele mudava. Srila Govinda Maharaj certa vez falou para ele, ele fez uma cerimônia de casamento, Shripad Tapasi Maharaj fez uma cerimônia de casamento, e Srila Govinda Maharaj ficou sabendo, e falou para ele, você nunca mais faça isso. Nossa missão não faz cerimônia de casamento. E ele nunca mais fez cerimônia de casamento. Quando eu entrei na missão, em 2007, na época lá no centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Asan, o centro de pregação, cantávamos o Pranam Mantra de Swami Prabhupada, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Após o Vandana, cantávamos o Pranam Mantra de Swami Prabhupada. E Gurudeva ficou sabendo.
E Gurudeva falou para Tapasi Maharaj, na época Bhuvana Mohan Prabhu, falou para ele, não cante todos os dias esse Pranam Mantra. Esse Pranam Mantra deve ser cantado somente no aparecimento e desaparecimento de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E no outro dia, quando Bhuvana Mohan Prabhu recebeu a orientação, no próximo sábado já não cantamos mais. Também quando eu entrei no Prema, era tocado o harmônio. Bhuvana Mohan Prabhu tocava harmônio, tocava muito bem o harmônio. É uma melodia gostosa, todo mundo gosta. Mas Gurudeva falou, não toque harmônio no centro, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. A nossa missão usa Kartal e Mirdanga. Se você quiser tocar na sua casa, toque. Mas no centro de pregação com o nosso nome, não. Então temos que seguir o que o Guru orienta. E eu não sabia disso também. E hoje fiquei sabendo que, hoje não, na verdade no domingo, né? Que Gurudeva não gostava desse nome. Ele não gostava que usássemos esse nome, Namahata, para o serviço de pregação de casa em casa. O nome que ele gostava, mais uma vez vou falar, Sri Chaitanya Sarasvati Sankirtan Mahamandal. Esse é o nome. Então temos que seguir o que o Guru orienta. Algum motivo tem para ele não querer que usemos esse nome, Namahata. E aí Srirachara Maharaj continua a falar agora com o devoto. Mas saiu do local aqui, eu vou tentar achar o local que estava. Duare políticos adotam a política. A ISKCON pegou este nome. É verdade, todo mundo sabe disso. Srila Bhaktivinoda Thakura começou os Namahatas em Godrundwip. E a ISKCON começou a usar esse nome, o que significa que eles pegaram o nome. Então, Gurudeva me disse diretamente para não usar o nome que a ISKCON usa. Ele me disse para usar o nome Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Imprimimos este nome em nossos folhetos. E alguns centros que comecei depois também são chamados Sri Chaitanya Sarasvata Sankirtan Mahamandal. Eu quero contar algo muito importante. Você pode ter um pequeno templo, mas seu estilo de pregação será assim. Você sabe, às vezes os políticos adotam a política de Duare Duare Sankar. Isso significa que se houver alguma reforma agrária, se você precisar realizar algum trabalho oficial, geralmente terá que ir a algum escritório do governo, um escritório distrital do magistrado, um escritório do governo ou uma delegacia de polícia, algum conselho. Mas aqui em algumas áreas da Índia eles dizem: não é necessário vir a nenhum escritório. O governo vai bater a sua porta. Isso é o que se chama Duare Duare Sankar, governo de porta em porta. Da mesma forma, você pode ter um ashram, você pode ter um mate, você pode ter uma missão e deidades. E você pensa: estou abrindo um centro missionário, todos devem vir a mim. Não é tão fácil para as pessoas virem ao seu templo nesta era de Kali. Você tem que pegar seu templo e ir para a porta de todos. Normalmente, não digo a ninguém para instalar deidades no templo, mas você deve ter deidades. Então você pode tirar a fotografia das deidades, a fotografia de Gurudeva, e você pode ir com essas fotos de porta em porta e pregar. É necessário iniciar e manter esse movimento. Isso é muito urgente, muito sério. O que estou dizendo é muito importante. O fato é que damos muita energia para a nossa vida material. Perdemos muito tempo e energia mantendo nossa família. E sei que ficou ainda mais difícil nesta situação de pandemia. Ainda assim,
estou lhe dizendo, 2 ou 3 dias por semana, ou pelo menos uma vez por semana, você deve pensar e estender a mão para aqueles que não vêm. Regularmente você faz festa de domingo. Todo mundo vem ao templo e você distribui prachada. É bom, mas tem que achar mais um dia para quem não vem. Leve a sua festa e vá para a casa deles. Ok, você está ocupado, você não pode vir, está tudo bem, sem problemas. Se você não puder ir, iremos até sua casa. Você deve pregar desta forma. Então aqui termina essa parte da aula de Silachala Maharaj, ele falando com o devoto Brahmachari. Primeiro ele corrige o devoto que falou um nome que Gurudeva não gostava, Namahata. Mas aí depois ele fala, você pode ter um templo, você deve ter deidades, você leve a foto da deidade, tire a foto da deidade, tire a foto de Gurudeva, do seu guru, e leve para as casas. Porque é bom você fazer um programa domingo, mas pelo menos uma vez por semana ou mais, você deve ir de casa em casa, porque quem não vem no templo não é fácil em Kali Yuga, como foi dito. Silachala Maharaj falou, Kali Yuga é a era da desavença, a era que Maya está muito forte, Maya está dominando nossa mente totalmente. Só nos dedicamos à família, às nossas coisas materiais, como disse Silachala Maharaj. Então ele falou para o devoto, vá pregar na casa das pessoas, leve a festa para a casa das pessoas, leve prachada para a casa das pessoas. É muito importante isso. Temos que distribuir a consciência de Krishna. Se as pessoas não vêm ao templo, temos que ir nas pessoas. Esse devoto, eu não sei de onde ele é, mas enfim, ele está indo de vez em quando, ele mora sozinho, de vez em quando ele vai no Namahata, que não é Namahata. Sri Chaitanya, é difícil nós agora, depois de acostumar tanto com esse nome Namahata, saber que Gurudeva não gostava. Então temos que procurar agora, de agora em diante, falar o nome correto do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o nome correto para esse tipo de atividade, pregar de casa em casa é Sri Chaitanya Sarasvati Sankirtan Mahamangal. Mandal, desculpa. Então temos que fixar esse nome, esquecer o outro nome que usávamos, agora que sabemos disso. Então o devoto, a orientação é, vá pregar na casa das pessoas. É uma aula curtinha, na verdade é uma parte da aula que ele deu no domingo agora passado, mas foi dividido nessa aula curta. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse assunto, ou qualquer assunto, pode fazer. Enquanto isso, vamos começar a leitura, continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Guru Sua Graça. Estamos no capítulo 8. Messias da fé livre. Nenhuma lei deve limitar ou controlar o acharya, porque Ishrada, a fé do discípulo, desapareceria e tudo seria um aparato mecanizado. Mais ainda, tudo ficaria reduzido à matéria. Somos messias do desenvolvimento da fé interna e livre no Senhor. A fé deve ser fomentada. Este tipo de trepadeira deverá ser plantada no jardim do coração e terá que ser regada e alimentada. Não se deve perder a característica intrínseca da fé devido às infrações ou à pressão excessiva das leis e das regulações. A corrente espontânea do coração deverá ser preservada. O movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu é mais do coração
do que do intelecto. Devemos ter isso sempre em conta. O intelecto não deve obstruir o fluxo espontâneo do coração. Temos que recordá-lo sempre. O amor e a fé livres constituem um bem único e valioso. Por eles, saímos de nossos lares para unir-nos à missão. Essa pureza de propósito sempre deverá preservar-se intacta. Naturalmente, que é necessária alguma ajuda das leis e regulamentos, porém não a ponto de impedir o crescimento de nossa vitalidade. Devemos promover a vitalidade. O espírito verdadeiro, o propósito verdadeiro da missão deve ser o mais importante. É necessário que sejam indulgentes em suas relações. Usa-se dizer: devo extrair o dente porque ele cortou a língua? Vocês formam uma organização. Sua atitude não deve chegar ao ponto em que se esquece o perdão que o amor outorga. O amor realizará mais conquistas do que a lei. Que necessidade há de tanta formalidade e distinção, se em última instância somos todos servos do Senhor? Então aqui Srila Siddhar Maharaj está falando, como ele fala agora no final, o amor é superior à lei. Não podemos fazer com que tantas regras tirem nossa fé, mas são necessárias. E é dito na canção que cantamos toda noite, a canção Shri Vaishnava Mahima Giti, ou Revaishnava Thakura que cantamos, tem uma parte dela dos comentários que fala que o excesso de regras faz mal para a vida devocional. A falta de regras faz mal para a vida devocional. Então, o excesso, como foi dito por Srila Acharya Maharaj, no mês que acabou agora, Kartik Vrata, o mês da Damodara, é o mês de regras. Se você pegar os Puranas, falam sobre muitas regras, os Vedas falam sobre muitas regras, mas como diz Srila Acharya Maharaj, não conseguimos fazer tudo isso, somos caídos. Então, por que vamos comer sem colocar a mão na comida, comer com a boca direto no prato? Por que vamos deixar de cortar o cabelo e a barba durante 4 meses? Por que vamos parar de comer uma série de coisas? Uma série de coisas. Então, o excesso de regras vai atrapalhar a devoção. A falta de regras atrapalha a devoção. Então, Srila Govinda, na verdade, Rupa Goswami deixou muitas regras para nós, mas nós não conseguimos segui-la. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele quebrou várias regras. Ele tirou várias regras que eram feitas antes dele fundar a Gaudiya Mati. Srila Govinda Maharaj também tirou algumas regras, principalmente para os ocidentais. Ele permitiu que um ocidental faça o arati, como é feito aqui no ocidente, de curta, essa roupa. Por quê? Porque o correto é não ter nenhum tipo de costura na roupa do pujari, do sacerdote. Como o dhoti não tem nenhuma costura. Mas Srila Govinda Maharaj permitiu para nós ocidentais usarmos curta, usarmos cueca que tem costura. Na época do frio, Srila Acharya Maharaj já falou, quando está muito, muito, muito frio, principalmente na Rússia, os países muito frios, não há problema em fazer o arati com uma calça por baixo do dhoti. Então, os gurus genuínos, eles vão quebrando algumas regras, algumas, poucas. Não é para sair quebrando qualquer regra, existem coisas básicas, mas isso daí gradativamente foi sendo adaptado
Srila Govinda Maharaj falou para alguns ocidentais certa vez que eles não conseguiam seguir o Jamastami em jejum até meia-noite, jejum total até meia-noite. E aí Srila Govinda Maharaj falou, quando for 10 horas da noite você pode quebrar o jejum. Por quê? Porque ele sabe que nós somos Milecha, nós somos ocidentais, nós não conseguimos fazer tudo da forma correta. Nosso sanskara não permite que nós façamos como uma pessoa que nasce na Índia. Você pega uma criança na Índia de 4, 5, 6, 7 anos, ela fica durante 4 horas, 5 horas, 3 horas, escutando a aula que o Guru está dando, na posição que eu estou agora, quietinha, prestando atenção na aula. Aqui no Ocidente, uma criança só vai ficar quieta se você der um tablet para ela, na mão dela, um celular na mão dela, e ela ficará jogando. Então, ela estará presencialmente lá, mas a mente não está, a mente, o intelecto não está prestando atenção na aula. Nem o adulto consegue prestar atenção na aula, aqui do Ocidente. Se for uma aula longa, com 2 horas de aula, passou de 1 hora, já a pessoa já começa a dispersar. Tem pessoas que com menos de 1 hora já começa a querer fazer outra coisa. Pega o celular na mão, vai no banheiro, às vezes nem está com vontade de ir no banheiro, mas vai no banheiro. Para quê? Para distrair a mente. Porque não aguenta mais ficar escutando a aula. Então, Srila Govinda Maharaj sabe disso, Shilacharya Maharaj sabe disso, que nós não somos capazes de fazer como quem tem o sanskara de nascer lá, na Índia. Então, eles vão adaptando para nós algumas coisas, claro, não podemos quebrar princípios. Tem coisas que são básicas, temos que seguir. Não podemos quebrar Ekadashi. Nenhum guru genuíno vai falar que você pode comer grão no dia de Ekadashi. Nenhum guru genuíno vai falar que você não precisa seguir os 5 princípios que nós seguimos. Mas como diz Srila Siddhar Maharaj, se for muita pressão em regras e regulamentos, como era na época de Rupa Goswami, que ele deixou escrito no livro Shri Hari Bhakti Vilas. É um livro com muitas regras e regulamentos para fazer o puja, enfim, muita coisa. Então, os gurus foram aliviando para nós de acordo com o que conseguimos fazer. É isso que Siddhar Maharaj começa a falar nessa parte aqui do capítulo 8. O Acharya enfrenta 2 perigos. O primeiro é a parcialidade. E parcialidade quer dizer completa liberdade com seus discípulos. Essa relação também é mais atrativa para ele. O segundo perigo é o desvio. Então vamos repetir. As pessoas que estão procurando um Acharya, um Guru, se estão aqui escutando, vamos escutar novamente o que Srila Siddhar Maharaj falou. O Acharya enfrenta 2 perigos. O primeiro é a parcialidade. E parcialidade quer dizer completa liberdade com seus discípulos. Essa relação também é mais atrativa para ele. O segundo perigo é o desvio. Então, são 2 os perigos do Acharya. A parcialidade com os devotos. Ele tem que ser imparcial. Srila Siddhar Maharaj falou isso, acho que anteontem que lemos, sobre o Acharya Guru. Ele tem um relacionamento, é um perigo que ele corre, ter um relacionamento diferente com seus discípulos e com os seus irmãos espirituais. Então, ele não tem que ter essa parcialidade, ele tem que ser imparcial. Senão ele corre o perigo de cair. E outro perigo grande é o desvio. Então, por isso, Shriman Mahaprabhu, ele tinha uma proteção dos sannyasis que acompanhavam ele, dos brahmacharis que acompanhavam eles.
de não se aproximar de mulher. Mahaprabhu não se aproximava de mulher. Os devotos não deixavam nenhuma mulher se aproximar dele. E é Srimad Mahaprabhu, mas ele veio como um devoto. Ele veio dar o exemplo como um devoto. Então, uma pessoa renunciada não tem que ter muito contato com mulheres, porque ele pode cair. E o outro perigo é o desviar. Agora, Srila Siddhartha Maharaj vai falar sobre o desvio. Ambos, parcialidade e desvio, podem ocasionar a queda do acharya. Esses são os dois inimigos de um acharya, e aquele que assume essa posição deverá ser especialmente cuidadoso com eles. A posição de acharya é perigosa, está cheia de tentações. Por conseguinte, é indispensável que o acharya sinta um forte, sincero e inquebrantável desejo pelas aspirações mais elevadas da consciência de Krishna. Do contrário, não poderia manter sua posição e cairia. Ele se converteu em amo e senhor, e poderia pensar: sou o dono de tudo isto. É o monarca de um círculo particular, e a monarquia pode produzir a loucura. É uma grande tentação. Então, quando Srila Siddhartha Maharaj está falando de monarquia, o monarca é com os seus súditos. Por que ele está falando isso? O que quer dizer Maharaj? Raj quer dizer rei. Maha é grande. Então, o nome, o grande rei. E se o acharya, ele começa a ser parcial, ele começa a achar que ele tem um reinado e todos fazem o que ele quer, ele é o rei de todos os seus discípulos. Se o pratista subir a sua cabeça, fama e poder, ele poderá cair. Ele não pode achar que ele é monarca, que ele é o rei de todos, que ele pode fazer o que ele quer, porque é um grande perigo. Srila Siddhartha Maharaj está falando aqui. Se a pessoa não estiver plenamente consciente desse fato, não será capaz de manter sua posição. Para alguém que possui soberania sobre homens e dinheiro, é sumamente difícil manter-se na posição de servo. O ego da superioridade, que geralmente se encontra presente em todos nós, vem atacar o guru. E no final, nos encontramos vagando na terra da exploração. Portanto, devemos permanecer alertas, examinando-nos através da autoanálise. O sintoma geral de saúde é que quanto mais nos elevamos, mais devemos pensar: estou descendo. Esse método indireto de apreciação poderia ser aplicado para medir nosso avanço interno. Externamente, podemos manter uma posição superior, porém internamente e em cada momento devemos pensar: ó meu Senhor, estou muito necessitado. Seja mais misericordioso comigo. Não posso manter minha posição. Então, internamente, como diz aqui Srila Siddhartha Maharaj, o acharya tem que se sentir caído. Externamente ele pode estar se elevando, mas internamente ele tem que se sentir caído. Essa posição, por quê? Porque todos nós podemos cair com Kanaki, Kamini e Pratista. Principalmente um acharya, um guru. Porque Maya estará tentando derrubá-lo o tempo todo. Kanaki, Kamini e Pratista. Dinheiro, mulher e fama e poder. Por isso ele tem que fazer uma autoavaliação, como foi falado agora. Tem que saber se ele está saudável,
Mas a saúde não é a saúde física, a saúde da alma. Ele tem que se analisar. Não só o Acharya, nós também, mas aqui no caso está falando sobre o Acharya. Então, ele pode cair por fama, mulheres ou dinheiro, posses. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Ele está muito exposto, o Acharya, o Guru, está muito exposto. O Brahmachari também. Srila Acharya Maharaj contou outro dia que ele estava andando em Navadvipa, quando o Gurudeva estava encarnado ainda, e ele estava andando próximo da varanda de Srila Siddhar Maharaj, e Srila Govinda Maharaj falou, cuidado para não cair. O Brahmachari cai muito rápido, muito rápido não, é muito fácil o Brahmachari cair. Por quê? Porque ele está tentando servir Krishna 24 horas por dia, ele está rendido a Krishna, por isso ele usa aquela roupa açafrão, ele mora num templo, e Maya está tentando derrubá-lo o tempo todo. Então, também o Brahmachari, o Vanaprastha, ou o Sannyasi, o Guru, pode cair pelas três coisas. Nós podemos cair de que forma? Nós não temos uma posição grihasta. Qual a posição do grihasta? No Ashram Dharma é o mais baixo. O grihasta, existem 4 Ashram Dharma. É o Brahmachari, o grihasta, o Vanaprastha e o Sannyasi. O grihasta já está no mais baixo. Se ele cair, ele pode cair o quê? Na sua fé. Mas ele vai cair como? Um Brahmachari pode cair se ele se contaminar, principalmente com mulher, ele terá que largar o Brahmachari. O Vanaprastha da mesma forma e o Sannyasi da mesma forma. Nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o Sannyasi não pode ser casado, não pode ter uma mulher. O Brahmachari também não. O Vanaprastha também não. Agora o Grihasta pode. O Grihasta é o chefe de família. Se ele cair com dinheiro, Kanaki, Kamini, com outra mulher, ou pratista, fama e poder, ele terá o prejuízo na sua vida espiritual. Imagina um guru, imagina um sannyasi, quando ele cai por Kanaki, Kamini ou pratista. Se ele tiver que largar a posição dele, quantos devotos perderão a fé? Quantas pessoas perderão a fé? Então, ele está numa posição muito mais elevada. Por isso que o Grihasta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj fala no seu livro Atado pelo Afeto. Ele fala aqui, um Brahmachari, um Vanaprastha, um Sannyasi, se tiver uma mancha na sua roupa, ele faz a analogia da roupa, claro, mas se tiver uma mancha na sua vida devocional, todos saberão. Não adianta você tirar uma mancha de uma roupa branca. Ela não sairá. Você ficará com a mácula. Agora, um grihasta não. O grihasta também é dito o seguinte. Se alguém ver um grihasta andando na rua com uma mulher, andando de carro sozinho com uma mulher, ninguém vai falar nada. Se você olhar alguém, se você ver um sannyasi, um brahmachari, um vanaprastha de roupa devocional, claro, ele não deve tirar a roupa devocional que ele usa. Se ele estiver de açafrão e alguém ver ele com uma mulher sozinho no carro, alguém ver ele andando sozinho com uma mulher, enfim, qualquer coisa, vão falar. Srila Govinda Maharaj fala isso. Se for um grihasta de branco, enfim, uma roupa normal, ninguém vai falar. Então é uma posição que a pessoa tem que vestir a camisa e tomar cuidado. Não é fácil ser renunciado. Não é fácil fazer o voto de renúncia, usar uma roupa açafrão. Não é nada fácil, por isso temos pouquíssimas pessoas na missão que usam roupa açafrão.
em relação a quem usa roupa normal, homens e mulheres, a porcentagem é muito, muito, muito pequena. Quantos sannyasis, brahmacharis e vanaprasthas temos na nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Temos milhares de devotos, chefes de família, enfim, que moram com família, mas temos pouquíssimos que usam roupa laranja. Então, é muito difícil a pessoa manter esse voto. Srila Govinda Maharaj sabe disso, Srila Acharya Maharaj sabe disso. Por isso que Srila Govinda Maharaj falou, certa vez, como eu já contei, cuidado para não cair, ele falou para Srila Acharya Maharaj. O Brahmachari, a chance de cair é maior. Se alguém tiver alguma pergunta... temos mais uma parte da leitura aqui. É uma grande desgraça que um guru Vaishnava se desvie da linha. Não é muito frequente, porém às vezes pode acontecer. Os sintomas de desvio geralmente caem dentro de 3 categorias diferentes: Kanak, Kamini e Pratista. Dinheiro, mulheres e reputação. Em primeiro lugar, um guru perde a atração por seu próprio guru e pelo Shastra Upadesha, o conselho do Shastra. Logo, gradualmente, vai desaparecendo nele aquilo que proclamara previamente, o que citava das escrituras e das palavras de seu guru. Sua atração por aquilo que é superior se desvanece. Isso é pratista, prestígio. Kanak, Kamini, pratista. Dinheiro, mulheres e nome, fama. Essas são as 3 provas que se deve fazer em toda a parte para determinar se alguém é um sadhu ou não, e em que nível se encontra. A primeira atitude é que ele se desvia das instruções de seus gurus superiores. Isso é pratista, orgulho, e deve ser detectado. Mais adiante, ele sentirá maior inclinação a acumular dinheiro do que gastá-lo. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está falando, como eu tinha comentado já, Kanak, Kamini e Pratista. E o guru começa a se desviar como? Não seguindo as orientações dos Shastras e do seu guru, dos gurus antecessores, o Guru Parampara. E aí ele vai perdendo aquela vontade que ele tinha, aquela coisa que ele dava mais valor para o que era espiritual do que para o que é material. E aí vem o pratista, a primeira coisa é o pratista. Depois, como foi falado agora, vem dinheiro. É o segundo ponto. E gastá-lo. Pode-se arrecadar dinheiro, porém, este deverá ser distribuído para o serviço da Sampradaya, para o serviço aos Vaishnavas. A tendência de acumular dinheiro é o segundo indício de seu desvio. O terceiro. Então, a tendência de acumular dinheiro, o guru, quando ele quer começar a acumular o dinheiro, é o segundo indício do desvio dele. O primeiro é não seguir o seu guru, os Shastras. E pratista vem a fama e o poder. Depois ele vai querer começar a acumular dinheiro. Todo o dinheiro que é doado para ele, ele tem que usar para a Sampradaya, ele tem que usar para a missão, ele tem que usar para Krishna, não para si próprio. Esse é o segundo ponto do desvio do guru. E o terceiro agora vai ser falado. É a atração pelas mulheres. Obviamente, uma pessoa pode entrar em contato com dinheiro, com as mulheres e também com a honra que lhe dispensam seus discípulos.
Isso também é necessário, porém sempre voltado ao objetivo divino, à meta divina, e não para si mesmo. Todavia, se podemos detectar que alguém utiliza todas essas coisas para seu interesse pessoal e não para a causa da Sampradaya, então devemos ser cautelosos. A princípio, poderíamos passar por cima de alguns problemas ocasionais. Poderíamos ignorar alguns casos destes tipos de desvios. Contudo, se nos damos conta de que se tornam mais frequentes, devemos estudar a situação detidamente e levá-la ao conhecimento de pessoas que se encontram em posição semelhante à nossa. Depois de consultá-los, podemos levar o problema às autoridades superiores e tratá-lo com outros acharyas em quem confiemos. Se descobrimos que aquilo que a princípio nos parecia insignificante é real, prejudicial e de grande magnitude, e vemos que nosso mestre espiritual está caindo, devemos tomar medidas para salvar-nos. Devemos tentar dar os passos necessários para salvar-nos dessa contaminação epidêmica. Devemos procurar salvar-nos e também tentar salvar outros que possam cair presas da mesma exploração de que fomos vítimas. Isso deve ser feito com toda sinceridade. Nos Shastras menciona-se essa possibilidade e muitos exemplos práticos. Portanto, não devemos avançar sonolentos. Devemos ir adiante com nossos olhos sempre abertos. Então, a terceira parte, o terceiro desvio do Guru é Kamini, mulheres. Mas como diz Srila Siddhar Maharaj, pode ser usada, as mulheres, claro, para o serviço, o dinheiro pode ser usado para o serviço, fama e poder para o serviço, mas não para si próprio. Quando o Guru começa a usar essas três coisas para si próprio, quando ele começa a usar a fama para si próprio, quando ele começa a usar o dinheiro para si, acumular dinheiro para si, quando ele começa a usar as mulheres, não para o serviço, mas para ele, temos que abrir os olhos, como diz aqui. Não podemos ficar sonolentos. Se o seu Guru está fazendo isso, aí Srila Siddhar Maharaj fala, se foi uma vez, mas se isso é recorrente, ele fala, temos que abrir os olhos. Vamos consultar alguém que está no nosso nível, depois vamos para as autoridades e os acharyas, se tiverem outros. Então, não podemos nos contaminar, nem nós, nem os outros. Então, Srila Siddhar Maharaj aqui está falando sobre o perigo do Guru cair e como ele pode cair, e quais são os sintomas que levam o Guru a cair, e qual a atitude que nós temos que tomar se o nosso Guru caiu. Nessa pequena parte aqui da leitura, ele está falando sobre isso. Parece que tem alguma pergunta, vamos ver aqui. Tem uma pergunta da Janavi Devidasi. Se temos em casa um altar com portas, devemos fechá-las apenas para oferecer a boga? Ou, a boga é a pergunta, o altar deve ficar aberto? Então, Janavi, fechar o altar, eu não sei como que você vai fechar o altar para oferecer a boga. Se o altar é como o do templo, tem um local assim, aí você fecharia. Mas tem pessoas que têm o altar dentro da sua casa e o altar fica na cozinha, por exemplo. Eu conheço pessoas que têm o seu altar na cozinha.
Então, como que você vai fechar o altar e a deidade vai comer como? Porque o prato tem que ficar em frente à deidade. Agora, se você tem um altar num local que você pode fechar a porta, aí sim, você fecha a porta, sai do local para oferecer a boga. Mas à noite também não é bom deixar o altar aberto. É bom, se você tem condições, fechar o altar à noite também. E de manhã abra o altar, bata a palma e fale das suas palavras, do seu coração. Acorde a deidade da forma que você achar melhor. Mas é bom, se você conseguir colocar a deidade para descansar, não precisa de mantra, não precisa de nada. No templo temos os mantras corretos, o que falar para acordar a deidade, o que falar para colocar a deidade para descansar. Tem almofada para a deidade descansar. Mas na sua casa tudo é mais simples. Mas se você puder fechar o altar à noite para a deidade dormir, seria bom. E de manhã acordá-la. Não é somente na hora da comida. Se você conseguir fazer isso, seria bom. Porque você vai deixar o altar aberto, de repente você vai fazer um barulho, você vai ter a luz acesa, enfim. Se a deidade puder estar mais fechada, mais protegida, seria melhor. Mas se não der, também não há problema. Temos que ter tudo aquela coisa básica: tempo, lugar e circunstância. Tudo tem que ser relacionado a isso. O lugar que você está, a circunstância que você está e o que você pode fazer. Krishna está vendo tudo. Se podemos fazer e não fazemos, é uma coisa. Mas se não podemos fazer, Krishna também está vendo. O problema é quando podemos fazer e não fazemos. Podemos adaptar da melhor forma e não fazemos. Como diz na aula, Srila Acharya Maharaj, acho que ontem lemos isso, ontem, não lembro. Lemos que ele fala, o serviço para o Guru tem que ser da melhor forma possível, porque o Guru está vendo tudo. O Guru vê tudo. Tem que ser da melhor forma, de acordo com o que conseguimos, claro. Cada um tem uma condição, cada um tem um tipo de casa, cada um tem um tipo de adoração. Mas se der para fazer isso, faça. Se der para fechar a porta, de noite fecha e de manhã abra. Sempre batendo palma a hora que for acordar a deidade. A hora que entrar no altar também para retirar a comida, bata a palma, para avisar a deidade que você está entrando no altar, que você está abrindo a porta. Não tiveram mais perguntas, então vou agradecer a todos que estão fazendo satsanga comigo aqui, com o Templo de São Paulo, online, satsanga online. A Amrita Didi, obrigado por estar até agora. José Luiz também está assistindo. O Juliano também. O Francisco também, não sei se ainda está assistindo, mas participou conosco. O Mathuranati Prabhu. A Jana Videvidasi também. A Bimala também está assistindo conosco aqui. Agradeço muito a Bimala. Está nos Estados Unidos, lá algumas horas antes daqui. Aqui no Brasil são 21 horas e alguma coisa. Ela está assistindo direto de lá. Uma ótima sevaíta, uma pessoa que se rendeu totalmente a Gurudeva. Há mais de 30 anos rendida a Gurudeva. É um exemplo para todos nós do Brasil, ter uma devota rendida, morando no templo, fazendo serviço, coletando dinheiro, cuidando da deidade, enfim, totalmente rendida. São poucos os devotos que têm essa capacidade de se render como ela está rendida. Então agradeço muito, é muita honra ela estar assistindo o programa conosco, e todos nós temos que ficar felizes, porque não é qualquer dia que temos uma devota tão dedicada como ela. Dandavati Pranam a todos, minhas reverências totais. Até amanhã, às 19 horas, no programa.